Nós hoje vamos continuar trazer aqui a introdução ao livro de Gênesis, né? Sabendo que assim é um assunto vastíssimo, mas a gente tem a noção de que alguns pontos são necessários. Então, desde o início da nossa aula, a gente está falando aqui sobre os inícios, né? Porque o livro de Gênesis ele trabalha justamente sobre essa questão de ser o início de todas as coisas. E entre elas, nós falamos na aula passada sobre a origem do pecado, né? E eu coloquei lá no grupo algo que não está na apostila, mas que nós folheamos aqui algumas páginas aqui do capítulo 3, né, em que falou-se sobre a queda do homem. E depois vocês deem uma olhada lá no grupo, que eu coloquei lá algumas coisas que a gente pontuou, né? Ficou apenas faltando, né? É interessante quando a gente observa nas entrelinhas esse capítulo 3. Ele é fantástico, irmão. Assim, é um capítulo que se você parar e ler versículo por versículo e fazer perguntas para aquele texto, você vai ver o quão rico que ele é. Tem muita coisa boa ali. E se eu fosse você, assim, tenha um olhar crítico, observador da Bíblia, porque você vai encontrar tesouros riquíssimos de onde você imaginava que não teria. Então, esse capítulo 3 ele é uma maravilha. Então, deixei lá um resumo que a gente falou. E a última parte é uma parte muito poderosa, né? Quando fala sobre um dos pontos, né, que se fala sobre a queda, é que há um para quê? Há um para quê? Uma finalidade, porque o homem e a mulher foram expulsos do jardim do Éden. Dentro da nossa visão limitada, a gente poderia dizer que foi por causa do pecado, e por causa do pecado, Deus puniu o homem, removendo ele do jardim do Éden. Não bastasse todas as punições ali que foram evidenciadas na sentença. A gente falou aqui sobre, primeiro a ser sentenciado foi a serpente, ela veio a ser amaldiçoada, rastejaria sobre a terra. Segundo, a mulher foi sentenciada a sentir dores e ser submissa, ou seja, ser dominada pelo seu marido sobre o homem. Vejam que a partir desse momento a gente tem uma ideia muito clara do porquê que, se houve uma sentença, é porque havia dentro do coração da mulher algo que a incomodava, e ela queria ter domínio sobre as coisas. E agora Deus fala assim, ó, você será punida, mulher, e o teu desejo vai ser do teu marido, né? Agora as decisões passarão por ele. E aí você vai perceber mais adiante que depois de toda a punição que Deus vai dar a eles, Deus vai falar para Adão assim, ou no versículo 20 diz que Adão colocou o nome sobre a mulher. E aí eu quero lembrar que assim, a imagem e a semelhança de Deus tem a ver com o caráter decisório, assim como Deus criou os céus, criou a terra e pôs nome sobre eles. Agora Deus colocou um mini Deus na terra, dizendo assim, agora você tem domínio sobre isso aqui. Então, e entenda o que eu falei, mini Deus, hein, irmão? Não vão interpretar errado o que eu estou falando aqui, cortar fora do contexto aqui, não. O que eu quero dizer é que Deus dotou o homem de autoridade sobre aquela criação, ao ponto de dizer ao homem, olha, você coloca o nome naquilo que você achar conveniente. Eu gosto muito de um trecho que aquele pastor, acho que é Cláudio Duarte, é isso, né? Pastor Cláudio Duarte, quando ele fala sobre o homem dando nome às coisas, né? Não sei se vocês já viram esse trecho aí nas redes sociais. E aí ele vai dizer, não é que a girafa, que pescoção, tem
cara de ser girafa, né? O elefante, ela olhou aquele animal grande assim, falou, é elefante, pronto, combinou, perfeito. Aquilo Deus estava colocando no homem, o que ele almejava para o homem. Olha, você agora será o dominante e não o dominado. E ele passa a dar autoridade ao homem, assim como deu a Eva. E aí é tanto que, se você olhar no Antigo Oriente, a gente vai ver alguns reis, como por exemplo Nabucodonosor, que quando pega os jovens que recém-chegados da Judéia, né, de Jerusalém, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram nomes colocados por Nabucodonosor naqueles meninos que chegaram ali, né? E aí Daniel, né, passou a ser chamado Belsazar, né? Bel te proteja, aliás, Beltesazar, né? Bel te proteja. Ele, no Antigo Oriente, o homem poderoso, ele quando detinha um poder sobre a pessoa e era dono daquela pessoa, ele dava nome para aquilo que era dele. Então, vejam que Deus está dizendo assim, olha, a mulher te pertence. Então você será o dominante nela. E você dará um nome para ela. E aí ele vai dar o nome a Eva. Nos dias que a gente vive, em que há uma crescente ideologia de que a mulher o feminismo, né? Vocês vejam que é uma inversão ao plano originário de Deus. Quando a mulher, Satanás tem semeado isso, e pasmem, até mesmo dentro de igrejas, quando a mulher quer agora se tornar o empoderamento feminino, né? Em que a mulher ela não precisa do homem, até que uma resistência do chuveiro queime. Não, mas tem mulher que... A Helena, eu sei que a Helena é fera. Então, assim, tem exceções, né? Mas, assim, a grande parte, né, de algumas mulheres, assim, se tornam tão empoderadas dentro dessa percepção humana de que elas dizem assim, eu não preciso do homem. Percebe, irmãos, que existe uma influência maligna, assim como lá no Éden foi brotada no coração do homem, quando o homem decide por si só comer daquela fruta, e ao comer daquele fruto, ele estava dizendo para Deus, Deus, não precisamos de você, Deus. E aí esse mesmo ideal surge nos dias atuais como sendo o movimento feminista, dizendo assim, ó, nós não precisamos dos homens. E aí você tem como é que fala? Aquela peçonha da serpente sendo aspergida nos dias de hoje. Bom, mas isso não é um ponto que eu não posso me ater muito a isso não. Mas o que eu quero colocar para vocês é o julgamento de Deus. A serpente foi amaldiçoada, a mulher foi penalizada com dor no parto e o seu desejo de ser do seu marido. O homem passaria agora a trabalhar até o suor, o árduo trabalho. E detalhe muito importante que a gente precisa citar, e que ele diz que porque tu és pó e ao pó da terra tornarás. Isso quer dizer o quê? O homem, quando ele foi criado no Jardim do Éden, ele foi criado para ser eterno. Mas a partir do momento em que o pecado entra, e aí nós vemos lá Paulo falando sobre isso lá em Romanos, ele diz que assim, o salário do pecado é a morte. Então, o homem não mais seria eterno. E aí é que vai entrar, e aí deixa eu só completar os 4 julgamentos para eu entrar aqui na resposta sobre o porquê, o para que Deus tirou eles lá do Jardim do Éden. E por fim a gente tem um julgamento da terra, porque a terra vai ser amaldiçoada. Lá no versículo 17
não é? A maldita é a terra por tua causa. Não é? O homem que veja aqui, porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibi comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. Então, vejam, a terra passa a ser amaldiçoada e por conta disso o homem, ele precisa agora do suor do seu trabalho recolher os frutos dessa terra que originariamente foi criada bênção, né? A gente viu lá no capítulo 1 da criação, né? Árvores frutíferas, abundantes, árvores que produziam ervas, né? Árvores que tinham mantimento para o homem. Agora, por causa do pecado, a natureza foi modificada. E aí há um porquê que Deus precisa tirar o homem. E aí eu quero que vocês me respondam. Eu vou fazer a leitura do texto bem pausadamente e eu quero que vocês pensem comigo o porquê ou para que a finalidade que Deus tira o homem. Vamos lá, o versículo 22 do capítulo 3. Diz assim: Então declarou o Senhor Deus: Eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Exceção, hein? Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida e, comendo-o, possa viver para sempre. Por isso, o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Só até aqui. Alguém tem uma sugestão para entender por que Deus tirou o homem do jardim do Éden? Pelo meu entendimento, é o seguinte, ele tirou porque, justamente, é literal, está escrito aqui. Para que ele não comesse do fruto da árvore da vida e para viver eternamente. Porque ele era eterno até o pecado entrar ali. E aí eu acredito que antes do pecado, ele tinha autoridade e autorização para comer desse fruto. Sim, porque a eternidade não fazia diferença para ele. Porque ele era não fazia diferença, então ele poderia comer desse fruto. Com a entrada do pecado, Deus falou assim, agora tem que tirar você daqui. Tá, mas chegamos a 50% da resposta. E aí eu consigo compreender. Alguém pode, Davidson, irmã Cláudia, a senhora pode pontuar mais alguma coisa sobre isso aqui? Isso. Eu gosto assim, todo mundo falando ao mesmo tempo, e aí eu tenho que parar vocês. Isso aí, tá certo. Davis deve estar com a boca cheia, né, Davis? Tá bebendo. Eu acho que ele fez isso para realmente ele não se tornar um deus, né? Quase bateu na trave. Vamos lá, vou responder. Eu, ao observar o texto, eu vejo o cuidado de Deus assim de uma forma tão poderosa, de que assim o homem, ao comer da árvore da ciência do bem e do mal, ele descobriu o pecado. O pecado começa a imperar. A árvore da vida produzia o quê? A oportunidade de que eles comessem daquela árvore e vivessem eternamente. Olha, antes de viver eternamente ao lado de Deus, Deus tinha prazer de tê-los com a eternidade. Mas agora, com o pecado, Deus expulsa o homem para que eles não vivessem eternamente distante dele. Porque o pecado faz a separação do homem com Deus. E aí logo, uma vez que eles desfrutaram do pecado, eles, ao comerem a árvore da vida, eles viveriam eternamente distantes de Deus. E Deus fala para eles assim, olha, para que vocês não comam da árvore da vida, vocês precisam sair do Éden para que vocês não vivam distante eternamente de mim. Então eles são banidos
daquele lugar. Ok? Bom, legal. Ó, o texto, irmãos, é aquilo que eu falo. Você lê com um pouquinho com atenção, a gente vai esmiuçar muita coisa aqui. Mas só que eu não tenho esse tempo todo aí que eu acho que eu tenho, né? Mas vamos que vamos. Capítulo 4, eu vou voltar aqui, eu vou tentar colocar o slide aqui. Eu consegui do nosso querido, então eu vou conseguir do meu aqui também, né? Deixa eu só fechar o dele que ainda está aberto. Eu vou abrir a apresentação aqui do Gênesis e vou projetar a imagem para vocês. Tá? Só me dá um minutinho que eu vou abrir e vai dar bom, em nome de Jesus. Vou abrir aqui. Só não vou conseguir visualizar vocês. Eu não sei se vocês conseguem me ver quando eu projeto aqui o slide aqui e eu compartilho a tela. Deixa eu abrir aqui o Gênesis. Espera aí. Só um instantinho. Perfect to be. Agora eu vou compartilhar. Como estamos? Conseguem visualizar aí? Sim. Perfeito. Então tá jóia. Bom, passamos então da queda do ser humano e agora vamos aqui para o mundo anterior ao dilúvio. Então, o mundo anterior ao dilúvio, nós temos aqui a história e a geografia bíblica que podem ser divididas em duas partes. A priori, assim, outra coisa também que eu preciso falar para vocês é que essa matéria aí, a gente vai estudar sobre geografia, o que era descobrindo a geografia teológica, né? Então a gente tem a geografia teológica que a gente vai abordar sobre essa questão aqui. Mas só dando uma pincelada, ela é dividida em duas partes. O período antediluviano, fica óbvio pela palavra, né? Antes e depois do dilúvio. Vou passar aqui mais um slide. Na Bíblia você vai ter o período antediluviano. A origem da humanidade está na Mesopotâmia, e eu acho que eu já mostrei para vocês o que era a Mesopotâmia, né? Também conhecida como a região de Sinear ou Sinar, tá? Lá em Daniel, no capítulo 1, fala sobre a Babilônia e cita Sinear também, né? A região de Sinear. Depois vocês conferem lá. Outro texto, outra forma de se falar sobre a região da Babilônia, que fazia parte da Mesopotâmia, era chamada de Caldeia. E aí quando você fala, por exemplo, da cidade de Abraão, Ur dos Caldeus, ou Ur da Caldeia, Caldeia era a região que denominava-se também como Babilônia, ou também, né, de uma maneira mais ampla, a Mesopotâmia, né, a região entre rios, né? Então Mesopotâmia, meso, entre, potâmia, rios. Então essa era a região. Então, duas principais fontes de consulta e de pesquisa que você tem sobre esse período antediluviano é a Bíblia, e aí a gente tem alguns elementos aqui no capítulo 4, sem falar aqui na parte teológica, que a gente vai pontuar isso aqui, que fala sobre o primeiro homicídio, sobre a oferta de Caim, a oferta de Abel, sem ainda entrar nessa parte teológica, mas existe um fator histórico nesse capítulo 4, a partir do versículo 20, né, quando fala sobre Jabal, né, que foi o primeiro cultivador de rebanhos aqui, não é? Agropecuária, né? A pecuária aqui, né? Os rebanhos que viviam em tendas. Aí fala também que Jabal, ele foi o criador de músico, de instrumentos musicais, como a harpa e a flauta. Isso antes do dilúvio, tá, irmãos?
Então, um fator importante aí a mencionar que não foi Davi que inventou a harpa. Ele tocava a harpa, mas ele não foi inventor. Uma vez eu ouvi um irmão se empolgar na mensagem e falar que Davi inventou a harpa. Não, invenção da cabeça do irmão, né? Porque a harpa vem antes mesmo do dilúvio. Então, no mundo antediluviano, você já tem referências aqui de músicas ou instrumentos musicais, como a harpa e a flauta. Zilá também deu à luz um filho, versículo 22 é Tubal-Caim. Tubal-Caim, ele vai ser aquele que vai trabalhar com minérios, né? Minerador aqui, ó. Vai ser aquele que vai trabalhar com bronze e com ferro. Então, você tem algumas situações que vão envolver a parte aí de manuseio, né, em algumas atividades aqui antes do dilúvio. Ok? Vou voltar aqui e aí a gente fala mais um pouco aqui sobre esse capítulo 4. O capítulo 4, ele pode ser dividido em 3 partes, né? A primeira parte, quando fala do primeiro homicídio, né, que vai do versículo 1 até o versículo 16. Aí nós temos a descendência de Caim, do versículo 17 até o versículo 24. E depois o versículo 25 ao 26, quando fala sobre Sete, o outro filho de Adão e Eva. Tá? Então a gente tem essa subdivisão aqui. Nessa primeira parte, quando fala sobre o primeiro homicídio, até o versículo 16, é uma história linda, não é, de se contar, e é algo formidável aqui quando você tem Deus ainda o reconhecimento de Adão, né, e Eva, quando eles recebem a dádiva de terem um filho, mais um filho. Adão e Eva, diz aqui, eles declaram, né, com a ajuda do Senhor tive um filho homem, e nasce Caim, né, dessa relação sexual que a Bíblia chama de coabitar. Algumas versões mais antigas, a gente está falando aqui, não é? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, eu sou muito mais adepto às versões em que haja claro, assim, por exemplo, a King James atualizada, a Revista Corrigida atualizada, ou até mesmo a NVI, com algumas exceções de alguns textos, porque não se trata de uma versão individual, mas são grupos de estudiosos, de exegetas da Bíblia, que se debruçaram em traduções. Não foi fruto da mente. O comentário, sim, como foi falado aqui pelo Diego, né? O comentário você tem que prestar muita atenção mesmo, porque tem coisa ali que é da mente humana. Só que ao traduzir a Bíblia, no processo de tradução e a parte de versões, você tem um trabalho em cima disso, né? De pesquisa, de análise. Ninguém vai colocar uma tradução erroneamente, propositadamente. Não vou colocar isso aqui porque a fonte é da minha cabeça. Não. A gente falou aqui de alguma versão aqui que precisa ter alguns cuidados, como a versão, deixa eu tentar lembrar aqui, é aquela que é transliterada, que ele falou, ô meu pai, tentar lembrar aqui, depois eu passo para vocês, mas é uma versão que ele leu um versículo e ele já faz uma ideia daquele versículo. É tipo uma Bíblia falada, uma Bíblia comentada, né? E aí isso é um problema, porque aí você tem uma subjetividade no texto, né? Vai passar daquela forma. E aí, às vezes... A mensagem. Boa. Obrigado, querido. Então, assim, é válida para um novo convertido, né? Que está pegando os primeiros passos, mas com muito cuidado, né? Analisar isso. Mas essas versões mais atuais, elas se baseiam pelo conceito de
de uma compreensão mais apurada sobre aquele texto. E aí por isso que eu me apego mais nessas versões. Na versão, a minha, o que eu utilizo é a King James atualizada. Bom, mas não vamos falar aqui sobre versões e nem traduções, não. Não é objeto da aula. O capítulo 4, ele fala sobre que ele teve relações com Eva e a sua mulher lhe concebeu e deu à luz a Caim. E declarou: com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Ela voltou a engravidar, né? E desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Vejam, 2 filhos criados no mesmo lar, porém com aptidões para cada área. 2 filhos que ouviram das histórias dos seus pais, do erro, do pecado, da falha, mas no versículo 1 que a gente leu, a gente percebe um Adão e Eva conscientes do pecado e agradecidos a Deus por terem concedido a ele a oportunidade de gerarem mais um filho. Gerarem um filho. Aí Caim vai ser o primeiro filho de uma série de filhos. Porque, irmãos, quero lembrar os irmãos que Adão, quando a gente for falar aqui no capítulo 5, Adão viveu pouco tempo, irmãos, né? Foi uma pessoa que, assim, morreu muito novo. Adão, né? Ele somente, olha, quando ele completou 130 anos, ele gerou o seu filho, né? Que foi ali a Sete. Adão, ele vai somente viver, totalizando aqui, ó, versículo 5, 930 anos. Viveu pouco, irmãos. Quase um milênio, nem chegou a um milênio. Então, assim, vejo que quando ele vai ter 7, ele já estava com 130 anos. E aí, irmão, para gerar um filho, nem um ano basta, são 9 meses. Então, é muito importante a gente perceber já de uma vez isso, porque a ideia, quando você lê o texto, parece que Deus só deu Caim e Abel. E aí, quando a gente vai lá no versículo 17, quando diz que Caim, ele coabitou com a sua mulher e engravidou e deu à luz Enoque, a gente fica assim, ué, como assim? Né? Ele namorou e casou com a irmã dele, irmãos. Passou-se muitos anos e a população foi aumentando, irmãos. Adão era um homem, né, viril, né? Um homem que tinha gerado filhos e filhas. E esses filhos e filhas, no início, eles procriaram-se. E aí, aqui a gente não sabe, mas poderia ser uma prima, uma prima de segundo grau, não sei qual foi o grau de familiar que ele teve aqui, mas assim, havia muitas pessoas já, a população já havia crescido na Terra, né? Dadas as proporções, mas não se tinha somente agora Adão e Eva, mas tinham famílias, grupos familiares espalhados. Pois bem, e aí vejam que, como eu estava falando, cada um com uma forma. Abel ofereceu as primícias e gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor, versículo 4, né? E o versículo 3 diz assim: passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Já Abel, ele oferece as primícias e a gordura do seu rebanho. Vejam, quando a gente olha primícias e gordura, subentende-se aqui que é o primeiro e o melhor. Ele não ofereceu alguns produtos, alguma coisa para Deus, como no versículo 3 passa a ideia. Mas no versículo 4 diz que ele que ofereceu as primícias e gorduras do seu rebanho. Ele ofereceu o que tinha de melhor para Deus.
Versículo 5 diz que Deus não se agradou de Caim e não se agradou da sua oferenda. Mas, ao lugar de se quebrantar diante de Deus, né, e reconhecer que foi falho na sua oferta, diz que Caim ficou muito irado e o seu semblante assumiu a expressão maligna. Na minha versão diz assim: o semblante dele caiu, o semblante dele se desfez. Então o Senhor abordou a Caim. Olha que interessante, não é? O texto diz exatamente a mesma forma que Deus fez com Adão e Eva, né? Quando eles estavam no paraíso. Deus vai procurar a Caim. Deus vai em busca de uma confissão sincera. Deus vai em busca de uma mudança de postura. Deus vai perguntar para Caim: por que estás furioso? E por que motivou o teu rosto transtornado? Ele está falando de caído. E aí há um jogo de palavras aqui, irmãos, que a gente precisa entender no texto. Quando ele diz aqui, o versículo 6, na minha versão, diz que porque o teu rosto está transtornado, ele está dizendo o teu rosto está caído. Então, pecado, cair. Né? Aí olha o 7 como diz. Mais uma vez Deus vai fazer uma pergunta retórica para ele. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, assim não fizeres. Sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Enquanto o pecado faz o homem cair, a palavra vencer, ela tem a ver tem uma tradução que fala de se elevar. Enquanto o pecado faz cair, a humilhação diante de Deus te faz se elevar. Cabe a ti se elevar contra o pecado. Cabe a ti vencê-la. Contudo, propôs Caim a seu irmão: vamos sair, Abel, vamos ao campo. E aí, quando munido, não é, de tanto sentimento de ódio, de rancor, não só para com Abel, mas para com Deus, quando ele vai olhar para Abel, ele não olha Abel, seu irmão, mas ele olha um alvo de vingança contra Deus, contra aquilo que Deus havia feito com ele. Quando eu observo esse texto e eu vejo o capítulo 4 contrapondo com o capítulo 3, Deus lança uma profecia para Eva, dizendo assim, que da semente de Eva nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Quando Caim nasce, eu quero crer, irmãos, que todos os assuntos, porque não tinha rede social, não tinha nada que... O assunto era que eles tinham vivido, irmão. Entende? Eles não iam falar de outra coisa. Eles iam falar das experiências que eles haviam vivido. E eu quero crer que em uma das falas de Eva para Caim, dizendo assim, olha, Deus me prometeu que da minha semente nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Como a mensagem da palavra ela é gradativa, muita coisa que Eva ouviu, ela não sabia do que se tratava. Não sabia que seria um Jesus que viria e que ia morrer, ia pisar na cabeça de Satanás. Não, eu não sabia. Ela sabia que, olha, uma semente que vai nascer de mim. E aí, quando eu olho para as atitudes de Caim, eu sei não, irmãos. Às vezes eu penso que Caim ouviu essa palavra
E quem sabe ele interpretou dizendo assim: sou eu que vou pisar a cabeça da serpente. Mas como é que pode? Se sou eu que vou pisar a cabeça da serpente, por que Deus está agindo assim dessa forma? Porque o pecador, irmãos, ele sempre vai querer encontrar uma justificativa para o seu pecado. Ele sempre vai querer encontrar uma forma de dizer assim: olha, fiz isso por causa disso. Já diria um pastor veterano, e ele falava muito sobre isso, ele diz assim: o pior errado é aquele que se esconde atrás de um outro errado. Sabe, aquela pessoa que justifica o erro dizendo assim: mas quem sou eu na fila do pão? Olha lá o pastor fazendo. Olha o que o pastor, o Diego falou sobre isso, né? Sobre referências, né? Olha lá o pastor, se o pastor está fazendo isso, e eu? Isso aqui sou eu na fila do pão, né? Na verdade, o que Deus espera é uma atitude de quebrantamento. E mais uma vez a história se repete. Adão e Eva tiveram a oportunidade de se humilhar diante de Deus e reconhecer de cara. Mas não, um foi apontando para o outro. Eva apontou para a serpente. Adão apontou para Eva. E agora, mais uma vez, não há o sentimento de humilhação perante Deus. Muito pelo contrário, ele se elevou para o pecado, né? E aí a gente tem o primeiro homicídio, né? Você conhece bem a história, né? Onde está o teu irmão Abel? Deus pergunta. Olha as perguntas que Deus está fazendo. Percebe com a forma como Deus se comunica? Versículo 6. Por que estás furioso? E por qual é o motivo que estás transtornado? Aí o versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Aí lá na frente, no versículo 9. Então o Senhor inquiriu a Caim: onde está o teu irmão Abel? Você consegue perceber que no jardim Deus fez isso com Adão e Eva? Quando ele perguntou: Adão, onde estás, Adão? Deus não sabia onde que estava? Claro que sabia, mas queria ouvir da boca de Adão. Mais uma vez, Deus pergunta: onde está o teu irmão Abel? Onde está o teu irmão Abel? Retrucou Caim: não sei. Acaso sou eu protetor do meu irmão? Abusado, né, irmão? Isso aí, não é? Abusado, rapaz. Exclamou o Senhor. Mais uma pergunta. Que fizeste? Ouve, da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Portanto, agora és mais amaldiçoado do que a terra, que abriu a boca para tragar das tuas mãos o sangue do teu irmão. Se você perceber, no capítulo 3, versículo 14, volta um pouquinho lá. Porque fizeste isso, a serpente, não é? A condenação, és maldita entre todos os animais e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre, comerás do pó e da terra todos os dias da vida. Agora Deus está falando, lançando sobre ele o quê? Portanto, agora é mais amaldiçoado do que a terra. Agora, irmãos, há uma união. Ele vai unir-se a Satanás, porque ele se torna mais amaldiçoado do que a própria terra. Quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais sua força. Serás um fugitivo errante pelo mundo. E da mesma forma que no capítulo 3, Deus usa de misericórdia sobre Adão e Eva, Deus vai usar de misericórdia sobre a vida de Caim. Quando lá no versículo 15, diz que Deus vai colocar um sinal em Caim. E se alguém o encontrasse e o matasse, sofreria 7 vezes a vingança. O sinal que Deus põe em Caim era o sinal da misericórdia de Deus sobre ele, dizendo assim: olha, Caim,
tu erraste, tu falhaste, mas eu vou te proteger, Caim. Ninguém vai te tocar, porque se tocar em você e querer vingança, 7 vezes mais terá vingança sobre ele. Só que nós estamos falando, e Deus está se apresentando aqui. Está se apresentando a um Deus que é acessível, a um Deus que é longânimo, a um Deus misericordioso, mas que não tem ao pecador como inocente. Não, ele vai pagar. Né? Adão, Eva tiveram as suas punições. Toda consequência, todo ato tem uma consequência. Da mesma forma, Deus usa da misericórdia, mas todo ato há uma consequência. Caim se retirou da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod. E aí, o versículo 17 é a segunda parte desse capítulo 4, até o versículo 24. Aí você tem aí a disseminação do pecado, né? Essa primeira civilização aí, Caim, vai tornar-se aí o fundador de uma civilização que inclui uma cidade de agricultura, como a gente já viu, né? Manufaturas e artes. O caráter dessa cidade foi marcado pela violação da lei do matrimônio e pelo espírito de violência. O pecado aí, irmãos, o espírito maligno vai tornando influências malignas aos seus descendentes. Tá? O que mais aqui que a gente pode abordar aqui? Ó? O caráter dessa... Aí diz assim, uma civilização marcada pela bigamia e pela violência. Mas você tem aqui um texto que fala que Lameque, né, ele vai se gabar dizendo que matou um homem e uma criança porque o ofendeu. E o versículo 24 diz que diz assim, ora, se Caim é vingado por 7 vezes, a misericórdia sobre a misericórdia. Agora ele está dizendo assim, Lameque pode ser 70 vezes 7. Então um homem infanticida, um homem que mata criança, que mata homem, que vangloriava-se, não é, de ser bígamo. Agora Deus está dizendo assim, olha, se Caim fez o que fez e quem matar ele tem 7 vezes mais punições, Lameque, se matarem Lameque, 70 vezes 7, a graça de Deus revelada, lá em Gênesis, no capítulo 4, né? Acessível a todos. Né? Por isso que assim, no céu, irmãos, nós teremos surpresas. Vou voltar aqui para eu ficar vendo vocês, porque eu não estou conseguindo ver ninguém. E daqui a pouco meu tempo já está acabando. Se eu precisar, eu volto lá na apresentação. Todo mundo comigo aqui? Tranquilo? Então percebam que assim há uma... essa graça, a abundante graça de Deus, ela é perpétua, né, irmãos? Vocês estão compreendendo isso, né? Veja que agora, no versículo 25, né, o texto lá no capítulo 5 fala que Sete nasceu quando Abraão tinha 130 anos. Ou seja, em 130 anos dá para fazer filho, muito filho, né, irmãos? Então Abraão já tinha feito vários filhos até aqui. E aí dá para se compreender muito bem nos textos seguintes, lá do capítulo 6, que haviam 2 gerações. Uma geração que era os filhos de Deus e os filhos dos homens. Uma geração que seguia a Deus e era fiel aos princípios de Deus. E uma outra geração que tinha descaminhado, a geração de Caim. Né? Era uma geração que tinha sido pervertida. Havia uma geração santificada e uma geração desqualificada, não é? Uma geração totalmente voltada para a impiedade. Aí, bom, então só um fato importante para colocar aqui, para não confundir, porque no capítulo 4, versículo 18, fala de um Enoque aqui, não é? Percebe? E lá no capítulo
5, no versículo 21 e 22, fala de um outro Enoque, que é diferente desse aqui, tá, irmãos? O capítulo 4, versículo 18, é um Enoque da geração de Caim. É uma geração ímpia. Só que aí vai ter um homônimo, né? um nome semelhante a ele, para que não haja confusão, né? Que aí é a geração santificada, é uma linhagem santificada, né? Uma linhagem que voltou a adorar a Deus. Como o texto vai dizer aqui, não é? Que quando Deus concede a ele a um outro filho no lugar de Abel, morto por Caim. E aí diz aqui, ó, o versículo 26 aqui, que é um relato importante. Sete foi pai e deu ao seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome do Senhor. Então há um renovo, né? Enquanto onde havia o caos espiritual, Deus faz brotar novamente um povo que buscava e clamava a Deus. E eu quero crer, irmãos, que Enos é um símbolo da nossa geração que tem buscado a Deus de forma intensa, não é? De uma forma que há um clamor para o pecado, há um chamamento para o pecado, mas nós estamos de pé. Há uma igreja santificada, há uma igreja que não tem se curvado, há uma igreja que luta contra o pecado. Né? Nós somos bombardeados pelo pecado todos os dias, irmãos. Né? Todos os dias nós acordamos com o sangue de Adão na veia, correndo e pulsante para o pecado, para o erro. Mas dentro de nós há uma natureza espiritual que diz assim: não, você pode, não aceita, luta, batalhe. E aí, ó, nós somos essa geração de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome do Senhor. Capítulo 5 fala de 10 gerações. Não vou ler todos aqui, apenas destacar o mais novinho que morreu e o mais antigo. Né? A gente tem uma aqui que viveu, enquanto viveu, foi fiel ao Senhor, e ele viveu apenas 365 anos. Não foi 365 dias, né? Foi 365 anos. E era uma adolescente, irmãos. Né? Se você for pensar que os homens viviam 900 anos, a gente pode colocar que era um jovem, porque aí você tem mais 600 anos, aí uma fase adulta, e mais de 600 para 900, uma fase anciã. Então, lá no versículo 23, fala de Enoque. Enoque foi de 365 anos. Foi a contagem de Enoque. Quando andou com Deus, andou sempre em comunhão com Deus. E um dia desapareceu, porquanto Deus o tomou para si. Na minha versão, ele fala de arrebatou. É o primeiro símbolo da igreja arrebatada, é Enoque. Então você tem aqui um homem que andou com Deus e veio a ser arrebatado. Eu quero lembrar os irmãos que lá no Jardim do Éden, Deus ia em direção ao homem e ele andava com o homem. Mas agora, com a mudança do pecado, de tudo que tinha acontecido, agora o homem precisa buscar andar com Deus. O homem passa agora a ter que correr atrás de Deus e dizer assim: ó Deus, eu preciso andar ao teu lado, eu preciso estar próximo do Senhor. E ao andar com Deus, Deus o toma para si. Então a gente tem um adolescente, um jovem aqui, 365 anos, ele é levado, né? E levado por Deus. E aí nós temos o vovô aqui da turma, dessas 10 gerações, que é Matusalém, 969 anos, o homem mais longevo, né? Um homem mais antigo das escrituras que é mencionado é Matusalém. Matusalém, no versículo 27, diz que ele viveu durante toda a sua vida 969 anos depois
morreu, né, irmão? Tem que morrer. Então, 969 anos, ele volta a Deus, né? E é isso, né? Então a gente tem aqui o versículo 29, nascendo aqui, ó, deu-lhe o nome de Noé. A outra coisa também, outro Lameque aqui, viu, irmãos? Mais uma vez, um outro Lameque, diferente lá do capítulo 4. Aquele capítulo 4 aqui, esse Lameque era um ímpio, e agora a gente tem uma outra geração com um mesmo nome, mas uma outra linhagem. Então, enquanto você tem uma linhagem ímpia, Caim, você tem uma linhagem santificada. E aí você tem um Lameque aqui desse lado e um Lameque do outro lado, tá, irmão? Então, só para não embolar as estações aqui. Ah, porque Lameque, ele se converte ao Senhor e ele volta. Não, não tem isso. São dois Lameques. Então, são dois homens aqui diferentes. Certo? Então, Noé. Aí vem as histórias de Noé, né? Agora, meu horário está um pouquinho apertado, mas eu vou compartilhar a tela aqui, que tem uns slides aqui interessantes para dividir com vocês. Deixa eu ver aqui. Eu peguei a manha, hein, irmão? Olha aí, hein? Capítulo 6, versículo 1. Aqui eu faço perguntas, que é muito importante quando a gente vai estudar um texto, um relato bíblico. Assim como um cientista, ele busca respostas nos seus estudos, nas suas experiências, nós precisamos também fazer perguntas para o texto. E aí algumas perguntas são muito importantes para a gente compreender o todo. Como, por exemplo, né, quando a gente fala do dilúvio parcial ou universal. Como é que se a gente olhar assim, é claro que foi universal. Vamos fazer perguntas para tornar o negócio mais quente, né? O que diz o relato bíblico sobre o dilúvio? Então, uma coisa que a gente precisa analisar. O que a ciência diz sobre o dilúvio? A gente precisa ouvir o outro lado da história. O que a ciência fala sobre o dilúvio? Mas não tem nada a ver ciências com a palavra. Não, irmão, tem sim, que a gente precisa. A palavra é a verdade. Então a gente não está aqui buscando nem aumentar nem diminuir a palavra. A palavra por si só está ali, o relato bíblico. O que dizem os comentaristas bíblicos sobre o assunto do dilúvio? Qual o conhecimento do autor? Quem foi que escreveu Gênesis? Moisés. Só que Moisés estava lá no dilúvio? Não, né? Ele não sabia nadar. Não sabia. Tava... Boa. Mas como é que ele escreve sobre o dilúvio? Ele ouviu, né, várias gerações contando sobre o relato bíblico. E quando chega para ele todas aquelas informações, e eu não quero desmerecer de forma alguma a tradição oral daquela época, porque eu acho que eu comentei isso na aula passada, na aula retrasada, que a gente precisa compreender que assim, a tradição oral hoje, ela não é tão usual como era naquela época. Você percebe que hoje as formas de se comunicar são diferentes daquela época. Então, naquela época, o oral era vago. E aí os ouvidos e a mente eram trabalhadas para aquela época. Então, relatos de 100 anos, 200 anos, o grau de veracidade daquele ato permanecia intacto, porque não se tinha distrações e tantos eventos como a gente tem hoje, né? Tantos assuntos que envolvem o teu dia a dia, né? O 13 Atlas que está aí, né? Que é o asteroide que não sabe se é asteroide, se não é. É o Trump lá na Venezuela. É o Trump que conversou com o Lula hoje. É a guerra na Ucrânia com a Rússia, né? É o Xi Jinping lá, da China.
é lá na África, é uma doença que surge, tanto assunto, né, que a gente não consegue pontuar todos eles. Mas naquela época, um relato ele ficava remoendo na mente das pessoas. Então, a gente precisa entender sobre essa questão. Qual o conhecimento que o autor tinha quanto à geografia e a extensão do dilúvio? Isso a gente precisa perguntar, porque ele fala que todos os montes da terra foram submersos. E aí a gente precisa se perguntar, que terra era essa que ele está falando? A terra que ele via ou a terra que ele imaginava? Aí você pode dizer, não, mas foi a inspiração de Deus que fez ele falar. Sim, irmão, eu não nego que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Mas a gente precisa entender que homens vão relatar aquilo que eles estão vendo. Então a gente precisa pensar qual era o conhecimento geográfico que aquela pessoa repassou para chegar até Moisés.